Existem vários fatores que fazem o provedor perder dinheiro, ou deixar de ganhar dinheiro, ou estagnar, nem perder, nem ganhar. E um desses fatores que tem um peso muito grande é a comunicação interna, é a comunicação dentro da empresa. Essa falha na comunicação ela é tão comum que muitas vezes acontece coisas absurdas, como por exemplo, eu sei de provedores que no cliente, um técnico já estava fazendo a implantação da internet na casa do cliente e chegou outro carro lá para fazer a mesma implantação. Ou seja, a comunicação que saiu lá dentro da empresa sobre quem ia fazer a instalação, o horário que ia fazer a instalação, ou seja, essa organização, ela não foi feita de uma forma, com uma comunicação clara para que isso não aconteça. Imagine somente a situação. Parece uma coisa simples e absurda, mas acontece. Ali está gastando tempo do técnico, onde ele poderia estar fazendo outra instalação, ali gastou combustível, ali gastou tempo do líder também, que vai ter que parar, preparar, organizar, ver observar onde que está a falha. Também existe uma falha na comunicação sobre as informações que o técnico traz para a empresa. Como que você organiza essa comunicação? Pois muitas vezes o técnico faz uma instalação, passa uma informação lá para o cliente, mas a empresa não fica sabendo de fato qual a informação que está sendo passada lá e como está sendo passada essa informação. Isso ajudaria muito no quê? No suporte, na retenção. Muitos clientes deixam de usar a sua internet por falha na comunicação, por clareza na informação que é passada. Desde o vendedor, é claro, mas a informação que é recebida dentro da empresa. Qual a informação que o suporte tem mediante o que o técnico está falando lá para o cliente? Qual a informação que o técnico tem mediante o que o vendedor está prometendo para o cliente? Qual a informação que o suporte tem mediante o que o vendedor está prometendo para o cliente? Então, a comunicação ela é fundamental. Quando você tem um alinhamento da comunicação dentro da empresa, você tem equipes mais motivadas, você tem clareza na direção onde você está indo, porque um provedor é como se fosse um barco. O barco tem um leme. E todas as pessoas, de uma forma ou de outra, elas mexem nesse leme, ou seja, o barco tem uma direção, o provedor tem uma direção. Qual que é a direção? É atender bem, é prosperar, é ter sucesso, é ganhar mais, é vender mais, é reter o cliente, é não perder o cliente. Só que se cada um mexe no leme do barco e cada um usa para guiar para uma direção diferente, isso vira uma bagunça danada. E os resultados, além de ser menores, se gasta muito dinheiro com retrabalho, com refazer ou com serviço ficar parado porque a comunicação que chegou do outro setor não foi clara, ou o serviço ficar parado porque a comunicação não chegou. Mesmo que seja uma comunicação escrita, e-mail, falada, a comunicação ela precisa ter clareza. E para explicar melhor sobre isso, eu vou trazer aqui a PNL, a programação neurolinguística. O que acontece no cérebro do ser humano quando nós falamos algo, quando nós passamos um e-mail, quando nós escrevemos uma mensagem. O que acontece no nosso cérebro? O nosso cérebro ele tem um processo, a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso entendimento sobre as informações que vêm do mundo, o nosso entendimento sobre as informações que vêm das pessoas, dos nossos colegas de trabalho, eles passam por alguns filtros. Essas informações elas são perdidas no meio do caminho. Isso é um processo muito natural e é um processo que acontece com todos os seres humanos, com todo o cérebro de todos os seres humanos. Seja dentro da empresa uma secretária, seja um líder, seja um técnico, seja um vendedor, seja uma pessoa da retenção, seja a pessoa do relacionamento, seja o suporte que vai conversar com o cliente, seja a informação que o cliente passa para o suporte, existem filtros. E quais são esses filtros? Toda a informação que nós passamos para o outro omite parte da informação,
O outro generaliza parte da informação e o outro distorce parte da informação. Ou seja, a informação que nós falamos, ela é omitida, parte da informação. O que nós mostramos, parte dessa informação, ela é omitida. O que o outro lê, parte dessa informação, mesmo estando escrito, ela é omitida. Ela também é generalizada, porque nós acreditamos que isso é igual àquilo. Como, por exemplo, uma informação que um setor da empresa passa para o suporte. Aí o suporte, no início da comunicação, ele já fala, isso eu entendo, já passei por uma situação idêntica. E ele não valida se aquela informação é de fato igual a outra e age como se fosse a outra situação e com certeza ele vai aplicar uma solução ali que a solução não é adequada para aquela situação, porque ele generalizou, entendeu que aquilo é igual a outra situação anterior. Também existe uma distorção. Distorção, ela leva nós à criatividade, ou seja, nós gostamos de mudar as coisas, nós gostamos de fazer diferente. E tem pessoas que gostam muito de fazer muito diferente. Então, nós pegamos a informação, passamos por esse filtro e nós vamos fazer com distorção, nós vamos utilizar a nossa criatividade e fazer um pouco diferente. E tem algumas situações, tem algumas questões que não dá para fazer diferente. Tem normas, tem questões técnicas, tem que seguir um passo a passo. Mas o fato é que a nossa comunicação, quando você passa uma informação para mim, eu omito, distorço e generalizo algumas coisas. E se eu vou passar a mesma informação para outra pessoa, aquela outra pessoa, ela omite, distorce e generaliza a informação que você me passou e que eu passei para eles. Tem muitas pessoas que falam assim, olha, não se deve mandar recado. E dentro da empresa é importante, olha, se você tem que passar informação para aquela pessoa que vai executar aquele serviço, aquela missão, passe a informação diretamente para ela. De preferência, passe verbalmente, passe por escrito e valide se aquela pessoa entendeu de fato o que você quis passar para ela. Como validar? Fazendo perguntas. Eu vou pegar aqui o seguinte exemplo, olha. Se eu chego para minha secretária 8 horas da manhã e falo para ela, olha, hoje nós vamos fazer isso. Ou seja, eu passo 3 missões para ela. Aí, ótimo, aí eu vou para o meu escritório, aí 16 horas da tarde a minha secretária vem e fala assim, conforme você me pediu, eu encaminhei o vendedor para atender o João, e depois ele foi atender o Antônio, e depois ele foi atender o Joaquim. Eu falo, como João, Antônio e Joaquim? Era para ser atendido o Jefferson, era para ser atendido e falo outros nomes que não tem nada a ver com quem ela mandou, com quem ela encaminhou o vendedor para atender. A culpa de quem que é? A culpa é minha, porque de manhã, na hora que eu passo a função para ela, ou para minha secretária, ou para o meu líder, eu falo o que ela tem que fazer naquele dia, aí eu deveria naquele momento ter parado e escutado ela falar com as palavras dela o que ela entendeu que ia fazer. E de preferência deixar anotado para ela, ou deixar anotado, ou mandar anotado em um modelo de comunicação interna, que é importante você ter um modelo de comunicação interna, virtual, entre os setores. Talvez o modelo de comunicação poderia ser troca de e-mails, mas talvez e-mails demore muito um pouco, ou fazer com que a sua equipe crie o hábito de deixar o e-mail aberto no seu computador, ou deixar uma notificação no seu celular, para quando receber o e-mail seu, o e-mail da sua empresa, ele olhar aquele e-mail imediatamente ou o mais rápido possível.